primeiro painel dessa manhã, realizada pelo CIST, teve vários debates, várias discussões. Eu vou conversar com o Eduardo Ribeiro, que ele, de certa forma, questionou muitas ações, muitos temas aí que foram apresentados, né? Mas com um único objetivo: melhorar o setor. Tudo bem? Tudo bom, bom dia para todos. Hoje foi um evento muito gratificante, com a presença do Luciano Fracola, os debatedores também extremamente capacitados, Edilson Souza, da Souza Corretora de Seguros, e também o Fábio Bezerra, que é o proprietário da Plus Brasil, assessoria de comércio exterior. Qual que foi o objetivo quando a gente fez esse debate, essa conversa com esses especialistas? Na verdade, o que se buscou aqui foi identificar e alertar para a responsabilidade civil que recai sobre o profissional despachante aduaneiro nas operações em que ele atua como representante legal dos importadores e exportadores. Eu acompanhei parte desse debate, né, e vi que teve muitas questões, né, referente a custo, referente à responsabilidade, se é ou não desse profissional atuar, né, e outros falando que esse profissional é muito mais um consultor do que realmente o despachante, fica em segundo plano, mas o consultor em primeiro plano. Quer dizer, como é que você vê a evolução desse mercado? A evolução, ela se dá justamente na preparação que deve ter esse profissional. Hoje existem diversas operações em que o profissional que atua na representação de empresas importadoras e exportadoras deve conhecer profundamente legislação, a questão administrativa, a questão fiscal, cambial, inclusive logística também é tema dos mais relevantes na atuação desse profissional. E o contratante hoje, ele consegue visualizar esse profissional? Infelizmente, hoje no mercado nós temos uma situação que o despachante hoje tem sido colocado no segundo plano. Tem se dado preferência para a contratação de empresas de freight forwarders, transitários internacionais, operadores logísticos, e o despachante vem no bojo dessa contratação. Infelizmente digo isso porque é o profissional dos mais capacitados para orientar o importador-exportador nos caminhos que deve trilhar para obter uma operação justa, menos onerosa para suas atividades e mais segura. Na sua opinião, essa mudança, esse conceito do mercado, é um risco? É um risco, sim. Quando você deixa de contratar esse profissional que, ao longo dos últimos 150 anos, tem atuado no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do comércio exterior, atribuindo a outras pessoas que não têm toda essa bagagem, todo esse histórico, é óbvio que o risco também ele emerge na medida em que você tem essas pessoas que não conseguem identificar exatamente quais são os riscos com a propriedade que o despachante o faz. E qual é o alerta, ou mesmo conselho, ou dica que você passa para o telespectador que fala: poxa, eu não sabia disso, eu até conhecia, mas não tinha essa profundidade, né? Como é que eu devo proceder? Qual que é o conselho que você dá, ou a dica que você dá para ele na hora de fazer a contratação? Eu, resumidamente, posso dizer o seguinte: quando você vai contratar um profissional despachante, você deve, pelo menos é o que o Fracola disse, verificar a sua vida pregressa. Ele tem algum apontamento? Ele te representa na alfândega, é a pessoa física dele. Você já verificou quais são os apontamentos que existem no nome dele, na Receita Federal, na Justiça Comum e Federal, com relação à questão tributária, com relação às infrações que ele eventualmente tenha sido envolvido? Esses são os elementos básicos que você deve constatar para que você possa efetuar uma contratação segura e que você não corra risco com esse elemento. Quero agradecer muitíssimo a entrevista e fica aí essa dica importante, que é você se preparar na hora de contratar, olhar esse profissional, ver o histórico dele, para correr menos risco. Não é que o risco não existe, o risco existe, mas quando você está preparado, praticamente você anula aí essa possibilidade.